O ano começou e muita gente se pergunta o que esperar dos rumos da economia para 2020. Em 2019, sentimos uma pequena melhora no número de empregados, na queda dos juros. Mesmo assim, nosso desafio ainda é diminuir a quantidade de desempregados, combater a informalidade e retomar definitivamente o crescimento. E como a política impacta o nosso bolso? Assuntos que eu abordei com o economista Daniel Point. Daniel, qual que é a avaliação então, que você faz desse ano de 2019 na economia? Bem, eu entendo que a economia foi bastante importante, permeou muito a realidade, o discurso das pessoas, em razão do ambiente político, né? Que oscilou entre os apoiadores do atual governo, os opositores, aqueles que estão decepcionados, aqueles que não se sentem representados, quer dizer, tivemos um discurso, um ambiente político conturbado. Bem polarizado. E a economia acabou ficando num patamar secundário em termos de discussão. Traz indicadores positivos, né? Houve algumas melhoras, o crescimento do número de empregos, etc., mas também temos os negativos, e eu aponto principalmente a queda na renda média do trabalho, que, de certa forma, representa uma contração de mercado. Muitos estão comemorando algum crescimento em vendas, fazendo perspectivas de um PIB maior para o ano que vem, mas eu gosto de lembrar que o cenário mostra um certo risco, porque na medida em que caíram os juros, nós estamos ampliando a oferta de crédito, o que necessariamente não é desenvolvimento. Quando a gente fala de ampliação de oferta de crédito, exatamente a gente está falando de quê? Estamos falando de o sistema financeiro oferecendo maior oportunidade de empréstimos para as pessoas, seja nos mecanismos tradicionais, como cartão de crédito e cheque especial, seja no crédito ao consumo, seja na oferta de crédito para as empresas, né? E isso tudo a juros bem menores, que traz para as pessoas, nós temos a cultura do juro alto, então isso traz aquela sensação de que agora está barato o crédito, então vamos tomar crédito. É bom, toda economia pode ser irrigada com crédito e isso é positivo, mas nós temos alguns fundamentos no Brasil que nós não levamos ainda muito a sério, que é a questão da formação, da gestão. Ainda é precário, nós temos boas escolas, bons profissionais, mas ainda há muito que avançar nesse sentido. Em média, o empresário brasileiro, principalmente, tem uma formação bastante incipiente nessa questão. A questão da educação financeira, que precisa ser ampliada, precisa chegar à infância, as crianças precisam vir com essa noção e ainda não está incutido de maneira formal nas escolas, então acho que a gente precisa avançar nesse sentido. E também o fato de que nós não temos ganhos de produtividade que justifiquem uma ampliação de consumo, o que certamente vai nos levar a importar mais e criar maiores dependências em relação ao mercado externo. Você acredita que a gente saiu da recessão ou não? Acho que nós estamos num processo de saída, né? Alguns indicadores são positivos, mas justamente por ter havido uma queda no volume de salários, né? Na massa de salários, que impacta a média de salários do Brasil, eu penso que esse indicador ainda não caracteriza, assim, ele impede que haja uma caracterização da recuperação da economia, porque a recuperação da economia ela vem junto também com o crescimento dos ganhos do trabalho. Então você acredita que a gente saiu do lugar da recessão, podemos estar ainda em recessão, mas a gente ainda está em risco? Estamos em risco, exatamente. E o ano que vem, 2020, ele oferece um cenário bastante curioso, porque a política e a economia estão sempre muito atreladas, não dá para separar essas coisas, embora tenha gente que queira fazer isso. Nós teremos as eleições municipais. Exatamente. E as eleições municipais, elas serão um indicador do quanto o brasileiro realmente quis mudar um modelo político ou não. Então, se nós tivermos... De quanto foi genuína essa decisão? Exatamente. Se nós tivermos em 2020 um resultado em que a maioria das prefeituras nas grandes cidades sejam conquistadas por candidatos alinhados com o atual governo, então isso vai consolidar essa liderança do presidente Bolsonaro e trazer mais credibilidade até para o governo dele. E certamente vai promover, com mais credibilidade, vai promover um volume maior de investimentos.
Se o resultado mostrar uma insatisfação grande do público brasileiro, principalmente nas principais cidades, né, que representam aí um grande volume de votos, vai consolidar uma base para a oposição para 2022 e coloca então... Um palanque, né? Exatamente, consolida uma base consistente para 2022 e coloca uma contagem regressiva no atual governo. Então ele vai perder força política para implementar mudanças e reformas. E para que o governo tenha chance de ser reeleito, ou enfim, desse grupo se manter, ele precisa arrumar a economia. Não adianta. A economia, ela acaba ditando a política, na verdade. Exatamente. Né? Que acaba tendo uma reação. São interdependentes. Né? Se a política vai bem, ela tem credibilidade, consegue fazer boas reformas. Se as reformas e o ajuste econômico é bem sucedido, ele consolida e lastreia o capital político. Então, e no primeiro semestre, que precede a tudo isso, nós teremos, espero que sim, e que o Congresso faça boa escolha, a votação da reforma tributária, que é fundamental e que pode ser uma reforma que venha a acelerar um processo de desenvolvimento social. Há um projeto, a PEC 110, que traz uma possibilidade, inclusive, de rearranjo nas estruturas de arrecadação, sem perda para os entes, e trazendo maior potencial de renda para o trabalho, na medida que vai diminuir os encargos tributários em produtos de primeira necessidade. Quer dizer, o Brasil hoje ele tributa em cima do consumo, né? Exatamente. E acaba atingindo as classes mais baixas. Exatamente. E a PEC vai, ela, fundamentalmente, busca a tributação sobre o valor agregado e sobre a renda. Então isso vai trazer uma mudança no paradigma de tributos que certamente, supondo que seja essa aprovada, certamente ela trará muitos benefícios de curto prazo, né? E isso pode ser, inclusive, um bom mote para o discurso político do governo. Pois é, por falar em discurso político, a gente tem muito essa coisa do discurso político que fala o seguinte: olha, os juros nunca tiveram tão baixos, né? O Copom nunca foi tão baixo, né? Nunca baixou tantos juros, a gente tem aí uma expectativa de PIB que surpreendeu muita gente. Traduzindo, o que isso significa para a economia do dia a dia? Bem, os juros baixos traz menor custo de crédito, então indiretamente acaba contribuindo para o poder de compra das pessoas. Se você vai pagar menos juros pelas coisas, se a pessoa tem um potencial de endividamento e usa esse potencial de endividamento, ela vai conseguir comprar mais coisas, porque terá que pagar menos juros ao sistema financeiro. Também traz mais prazo. Isso pensando do ponto de vista da pessoa física. Então, o fato de ter prazos mais longos também favorece a compra o consumo de maior número de bens. Do ponto de vista das pessoas jurídicas, das empresas, isso é muito importante, traz o benefício de financiar seus projetos com menor custo, o que, de uma certa maneira, vai impactar com preços mais favoráveis, mais competitivos dentro da economia. Né? E o mais importante, do ponto de vista do setor público, que são as prefeituras, os governos de estado, muitos deles estão extremamente combalidos, né? Muitas prefeituras praticamente falidas e tal, representa uma redução nas suas dívidas, porque o menor juros permite não só que eles reprogramem e negociem em bases mais favoráveis, como aquelas dívidas que em muitos casos acontece, que são contraídas com juros variáveis, né? Olhando sempre para o juro futuro, acabam tendo um custo menor. Supostamente eles terão a oportunidade de fazer uma gestão financeira mais responsável, com menores preocupações. Com esse juro menor, por exemplo, as empresas podem tomar empréstimo com juro menor e retomar a capacidade delas, que hoje está ociosa? Possibilita isso, né? Inclusive possibilita também não só retomar financiamento, mas negociar melhor os seus contratos de fornecimento, né? Buscar mais prazos junto aos fornecedores, buscar dilação de prazos, enfim, ajuda a reduzir os custos, né? O que nós podemos ver por conta de juros menores, né, como consequência de juros menores, é um maior investimento também no setor produtivo, porque muitos capitalistas que têm dinheiro aplicado no sistema, diante de uma remuneração menor do seu capital, também vão buscar mais investimentos ou projetos que sejam rentáveis, que sejam viáveis. Então, toda a programação de rendimento, toda a dependência de investimento
pode passar por por um rearranjo em razão de juros menores do mercado. E pode haver esse rearranjo? Você acredita que isso pode acontecer agora em 2020? Não é uma coisa que vai acontecer imediatamente, mas certamente começa, penso que já está em processo de início e o setor imobiliário demonstra isso de certa forma, uma maior oferta de produtos imobiliários indica um crescimento no mercado. Uhum. Crescimento no mercado significa que tem gente com capital colocando dinheiro nisso, porque a gente sempre pensa em quem compra, mas tem que ver quem investe para que esses empreendimentos se viabilizem. Então isso é um demonstrativo de que já está acontecendo. Porém, isso é um processo, não é algo assim que acontece pontualmente, é um processo que pode durar alguns anos, 2, 3 anos de transformação, né? Isso que eu chamei de rearranjo, né? No perfil dos investimentos e da ação das empresas. E por que a gente não vê redução de juros bancário, por exemplo? A gente vê redução dos juros lá definido pelo Copom, mas a gente não vê redução na tarifa bancária, no juro especial, no cheque especial, no cartão de crédito. Essa é uma ótima pergunta, mas o problema é que o Brasil ainda tem uma concentração bancária muito grande. Nós vivemos um oligopólio bancário. Né? Nós somos hoje dependentes de 3 bancos privados e 2 bancos estatais. Assim, a economia como um todo, mais de 80% do volume financeiro no Brasil gira nessas 5 instituições. Tendo inclusive as 2 oficiais, que são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, a responsabilidade por tudo que é crédito público e tudo que é longo prazo. E os bancos operam fundamentalmente no curto prazo, os bancos privados. Seria importante mudar isso, não? O governo tem procurado aí, as ações recentes do Banco Central são no sentido de popularizar um pouco a bancarização, que é o acesso das pessoas ao serviço bancário, e também com uma maior permeabilidade do sistema em termos de oferta institucional. Então tem hoje a possibilidade da pessoa física que formalize a sua condição de emprestador, né? É uma das modalidades que houve. A flexibilização para a abertura das plataformas digitais, né, os chamados bancos digitais, a expansão das cooperativas de crédito, que tem sido... Isso é importante, por exemplo, a gente vê em países, por exemplo, como a Alemanha, que elas são, as cooperativas de crédito, elas são mais populares, né? E aqui a gente não tem essa cultura ainda. Exatamente. Tem até meio receio, mas tudo é regulamentado pelo Banco Central, né? Exatamente. Sabe que as pessoas citam muito a Alemanha como exemplo, mas eu acho um ótimo exemplo, eu sou um admirador do arranjo institucional alemão, mas os Estados Unidos têm um arranjo muito eficaz no que diz respeito ao sistema bancário, que é um sistema bancário completamente permeável, né? Permeabilizado. Ele está presente em todas as pequenas cidades dos Estados Unidos e cada banco tem uma autonomia, eles são regionais mesmo. Né? Então você vai numa pequena cidade lá com 50 mil habitantes, tem um banco que é daquela cidade, onde as pessoas que têm dinheiro naquela cidade investem naquele banco financia os projetos das pessoas daquela comunidade, das empresas e tal. E isso traz muita segurança para todo mundo, porque acabam se autofiscalizando, porque mais fácil, né? O emprestador, o investidor, o empresário, está todo mundo ali, são vizinhos, frequentam muitas vezes a mesma igreja. E isso no Brasil nós não temos, né? Uma época, até, acho que o Brasil teve um pouco disso lá no começo do século XX e tal, mas não se consolidou esse modelo. Os bancos foram se aglutinando e foi havendo fusões aí nos anos 90, então... Sim, houve muita junção. Houve muito banco em situação difícil, foram feitas as fusões, as intervenções pelo Banco Central, e restou esse modelo que nós temos que, quer queira, quer não, ele é pernicioso e é uma das causas dos custos elevados que nós temos em tarifas e juros. Você falou aí de custos e tal, a gente tem hoje uma realidade no país que os estados estão quebrados, né? Os que estão um pouco menos quebrados estão fazendo reformas da Previdência. A gente teve aqui no Paraná a aprovação da reforma da
Previdência. Como é que você vê essa medida? Você acha que essa medida é efetiva e pode ajudar a sanear as contas, principalmente dos estados? Olha, eu acho que as reformas das previdências são positivas enquanto processo decisório. A configuração delas é que é discutível, né? O tamanho dos sindicatos, as associações e tal. Né? Esse negócio de deputado fugir do plenário para fazer sessão em outro lugar, essas coisas aí, acho que a gente precisa rediscutir isso mesmo. E a reforma teria que ser linear, ela não pode, né? Imagina se eu tiver 3 filhos e sei lá, nós vamos ter que racionar a comida em casa, que a coisa está difícil e tal. Então, ao invés de dar, sei lá, você tem uma ração de uma bolacha para cada um, ao invés de dar uma bolacha para cada um, você dá uma bolacha inteira para um e para os outros 2. É isso que está acontecendo nessa Eu acho que sim, porque nós temos custos dentro do Estado que não são sequer cogitados em reduzir. Né? Não só, quando eu digo Estado, eu não estou me referindo especificamente ao nosso Estado do Paraná, mas o Estado como sistema. E a gente vê assim uma defesa leonina de algumas questões que, sinceramente, eu não acredito que são ilhas de prosperidade, existem, que são intocáveis. São ilhas, não só ilhas de prosperidade, intocáveis, mas são também assim, corporações que gozam de privilégios e se sentem moralmente legitimadas ali, o que é pior, porque quando a questão é só econômica, se discute sobre o lado econômico, ela é objetiva, você mede as coisas e demonstra que aquilo está errado e tal. Mas apesar disso, se a pessoa se sente moralmente legitimada naquela posição, aí não tem argumento econômico que resolva, porque passa a ser uma crença. A desigualdade. Exatamente, passa a ser uma crença, perpetua a desigualdade, perpetua o desequilíbrio, e aí surgem esses conflitos que são intensos, né? Eu penso que esse é o grande desafio. E com relação a estados que não têm, que estão enfrentando dificuldades, eu penso que nós, como comunidade, não podemos perder de perspectiva as dívidas que alguns estados fizeram, e do Paraná foi um deles, que contraiu, colocou a mão nos depósitos judiciais, num determinado momento para socorrer a Caixa do Governo, depois no Fundo da Previdência, também para a mesma finalidade. E nós não vemos ninguém discutir como é que isso está sendo pago. Então, acho que esse é um ponto fica no discurso de que vai quebrar, de que vai quebrar, vamos fazer, vamos resolver. Você vai perder a sua aposentadoria. Então, assim, fique com um pouco, mas pelo menos fique com alguma coisa. Acaba sendo esse o discurso, né? Mas ela em si, foi necessária a reforma da Previdência Nacional? Até por uma questão de envelhecimento da população? Sim, outra realidade populacional? Necessária, sim. Discutível os termos e a forma. Isso aí certamente não vai agradar todo mundo, né? Mas ainda assim penso que é discutível sobre alguns aspectos, mas necessária sem dúvida. E para a política fiscal dos estados ela é necessária? Ela acaba tendo um impacto? Sem dúvida. Mas aí tem que aquilo que eu comentava, né? Nós temos que avaliar essas ilhas de privilégio que não são. Tem coisas, por exemplo, bastante positivas. Aqui no Paraná, houve aquele decreto do governador acabando com a aposentadoria de ex-governadores, de viúvas e ex-governadores e tal. Né? Na verdade, o STF é que depois decidiu acabar, inclusive com as atuais, né? Porque o que o Estado garantiu foi não pagar a partir de agora. Isso, o STF decidiu que nem os que estavam recebendo poderiam receber mais. Então, isso tem um impacto. Não é tão um impacto tão grande em valor, né? Acho que são 4 milhões ao ano. Em valor, exatamente. Em valor ele é insignificante. Né? Talvez signifique o impacto disso para o Estado seja equivalente ao você decidir se toma ou não um cafezinho na rua. Exatamente, acaba sendo isso, né? Mas tem um impacto político, né? Assim, a publicidade em cima dessas coisas. E eu penso que a gente devia fugir um pouco dessa armadilha da publicidade, porque hoje... eu digo hoje porque no passado não havia isso, mas recentemente se tem mecanismos de vigilância cidadã, de transparência, que dão acesso aos dados reais. Então, é uma ilusão alguns políticos usarem velhas práticas, porque o mundo é outro, a realidade é outra. A maneira como a sociedade tem tido acesso às informações e como elas são rapidamente difundidas, faz com que certas práticas sejam extremamente nocivas para o próprio capital do político, em termos de eleitorais e tal. Então,
Eu penso que, acho que, assim, que as questões dos estados têm que ser trazidas de forma mais transparente. O Pacto Federativo, como é que você vê essa questão? É uma questão da qual eu não tenho muita informação assim do ponto de vista institucional, porque o que eu entendo é que Pacto Federativo, no meu entender, seria a submissão dos entes, né, municípios e estados à autoridade do governo central, e esse governo central tendo que garantir a segurança e algumas E, na verdade, as pessoas moram nas cidades, né? Exato. E o bolo fica ainda com a União, né? Exato. Essa redistribuição seria necessária. Isso é essencial. Em termos de tributos, uma redistribuição é essencial. Agora, nós não podemos também perder de perspectiva que toda distribuição, toda transferência de tributo é um exercício de poder. Eu não vejo ninguém interessado em abrir mão de poder, né? Assim como o Estado também não quer abrir mão de coisas em favor do município, porque ele perde poder. Né? Imagina um governador que vai governar um Estado em que os municípios têm total autonomia. Para que ele é governador, ele né? vai se sentir sem poder. Né? Qual é a avaliação que você faz, Daniel, da política econômica do país, do trabalho do ministro Paulo Guedes? Bem, eu tenho os pontos em que eu o admiro e os pontos que eu critico. Vamos lá, então. Né? Eu penso que ele é admirável, assim, a forma como ele diagnostica, os diagnósticos que ele faz dos problemas do Brasil, acho que são muito precisos. Ele tem pontuais, não, assim, ele é preciso assim, no diagnóstico, né? Ele tá apontando as razões do problema, que é fundamental. A gente muitas vezes vai para solução paliativa e não ataca as causas. Né? Então eu vejo que ele tem uma visão boa sobre isso. As escolhas é que talvez pudessem ser um pouco distintas. Eu acredito muito no que o Drucker defendia, que é o chamado capital social, capitalismo social, que não é socialismo, é muito ao contrário, é muito próximo do que existe nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de previdência que é todo baseado num capitalismo social, em que as pessoas vão investindo na empresa que trabalham, nas empresas que acreditam desde jovens, e com isso formam sua poupança para a aposentadoria. Hoje estamos analisando os rumos da economia para esse ano que começou. O número de trabalhadores informais é um desafio, mas há caminhos. Confira na segunda parte da entrevista com o economista Daniel Porte. E outro problema brasileiro crônico é a informalidade, né? Ninguém é informal porque quer. A pessoa não consegue emprego. Não sei por que quer, mas a grande maioria gostaria de estar com carteira assinada, gostaria de ter 13º, gostaria de ter... Mas a crise empurrou muita gente para a informalidade, né? Quais são os riscos dessa informalidade, desse aumento que a gente vê, esse aumento grande de pessoas que estão ocupadas, mas estão informais? Bem, o risco é institucional mesmo, né? Porque não tem vínculo com nada, utiliza o aparelho público, não contribui. Então, cada vez que você comprar algo informal, você está contribuindo para pagar mais imposto você mesmo. Porque aquela pessoa que está ali usando a rua, usando a infraestrutura pública, né, que vai no posto de saúde, leva o filho para tomar vacina e tal, não está contribuindo com nada, está produzindo e não contribui. E nós não podemos perder de vista também uma máxima que é a seguinte: não existe renda sem tributo. Não dá para ter renda sem tributo, qualquer renda. Mesmo que seja lá um salário mínimo, precisa contribuir com alguma coisa. Exatamente. O mecanismo que nós temos no Brasil, que é o de MEI, lá do microempreendedor individual, ele é muito interessante, é um mecanismo que insere o pequeno empresário, né, o trabalhador autônomo no sistema oficial, com uma tributação bastante... Isso o MEI, né? O MEI, uma tributação bastante atrativa, assim, ínfima, né? O que talvez a gente precise é transformar esses informais em MEIs mesmo, assim, massificar a campanha para que eles se formalizem e talvez até o Congresso pensar em formas coercitivas para evitar isso, porque da informalidade derivam muitas outras coisas que sejam mais de que caminham do informal para o ilegal. É um caminho muito... Tênue, às vezes. Exatamente, não há uma linha que divide essas coisas. Né? E o ilegal, nós estamos falando da ilegalidade em todos os sentidos. O problema crônico do tráfico de drogas no Brasil que é grande, o problema do tráfico de armas, tráfico de pessoas, de órgãos, enfim, de crianças, né? Que nós temos tudo isso. Todas essas atividades, elas só se mantêm porque há um volume de recursos trafegando nesses sistemas, né? E esse volume de recursos não está sendo tributado e nem há interesse que seja tributado, mas que ele seja identificado para que possa ser coibido e exterminado.
Então, eu penso que o risco da ilegalidade é esse tipo de coisa. Essas marcas falsas, agora já tem bem menos, mas na época era disco pirata, não sei o que, essas coisas todas, tudo isso é ilegalidade, precisa ser a pirataria, isso precisa ser coibido. Você acredita, então, não só a retomada, mas a conscientização e talvez até uma política mais massiva de inclusão dessas pessoas, por exemplo, no MEI, o governo poderia fazer através do Sebrae, né? O Sebrae em São Paulo está fazendo um trabalho muito bonito de inclusão de pequenos empreendedores nos bairros, entre as mulheres, entre mães que não têm, né, que têm filho, foram abandonados pelo marido, ficaram viúvas e não têm nenhum meio de subsistência por não estarem contempladas a seguridade, enfim, uma série de circunstâncias típicas da sociedade brasileira, né? Eles estão com campanhas, com atividades assim, estimulando um pouco do que o Mohamed Yunus propôs em Bangladesh, o sistema de microcrédito. Pode ajudar bastante. Há algumas experiências muito bem sucedidas no Brasil, no Ceará, no interior de São Paulo, no Sorocaba, em alguns outros lugares que eu agora não me lembro, de disponibilizar microcrédito para assim, microempreendedores mesmo, cooperativas de microempreendedores, de artesanato, que também permitem a inclusão das pessoas no sistema, assim, no tecido social de maneira formal, contribuindo e proporcionando renda para que possam consumir e atender suas necessidades. Então existem saídas, assim, a gente tem exemplos. Falar de saída, você acredita que o Brasil tem uma luz no final do túnel, principalmente a partir de 2020? A partir de agora a economia pode reagir. O que esperar do Brasil daqui 5, 10 anos? É difícil, né? Porque a gente tem altos e baixos, a política muitas vezes muda tudo, né? É difícil. Eu penso, assim, pessoalmente, acredito muito que essas eleições municipais vão determinar um pouco esse caminho. Você está esperando essas eleições? Na verdade, assim, não é que eu estou esperando. A minha análise, né, a minha visão de analista, assim, elas serão determinantes ao endossar ou não esse novo modelo político, entende? Nesse sentido. Então, a sociedade terá testado esses 2 anos. Por exemplo, especialistas em política, dizem que como vai acabar a coligação, vai haver a possibilidade, por exemplo, de haver renovação, vai ser grande. Muitas pessoas que estão não vão ficar. Isso pode ser aí que pode estar a diferença, aí que pode estar a avaliação positiva ou não desse modelo? Sim, na renovação, com certeza. Mas a qualidade e o posicionamento desse conjunto de políticos que venham para renovar. Então, você pode ter uma renovação que venha de forma a rebelar-se contra esse modelo, com uma série de jovens que tenham uma posição completamente contrária. Você pode ter uma renovação por via de jovens que vêm para dar apoio assim, ao que seria a viga mestra desse governo, na questão do liberalismo econômico. Porque na verdade essa polarização política, ela traz por trás dela essa questão, essa discussão, mais Estado, menos Estado, né? Mas tem mais coisas aí, né? Tem questões ligadas à parte ambiental, que hoje está cada vez mais presente. O progresso legitima a degradação, sim ou não? Essa é uma outra questão que vai ser resolvida. Né? Você acha que o brasileiro está preocupado com isso? Ele preocupa-se, mas ele não tem o conhecimento, né? O brasileiro é muito torcedor. Exato. O brasileiro assim, por assim, ele incorpora o torcedor na questão política. Então ele torce por um candidato. Exatamente. Que nem ele torce para o Gabigol, que nem ele torce para Exatamente. Assim, o camarada comete 50 erros no jogo, mas se ele fizer um gol, ele está redimido. E o político brasileiro trata com essa mesma lógica. Essa falta de consciência da importância do político no dia a dia, talvez seja a nossa maior dificuldade. Mas está preocupado. Então, o brasileiro, se você for em qualquer botequinho e começar a conversar sobre o meio ambiente, tem que ser só a favor. Exatamente. Não, tem que internacionalizar a Amazônia, não, a Amazônia é nossa, porque o minério que trabalha é nosso, tal. Ele pode não ter 50 centavos da cachaça, mas ele se sente dono do ouro, do nióbio e tal. Então, essa visão ela é muito superficial. E com essa população que é a que a gente tem, que define
os rumos, né? Porque é esse brasileiro que a gente está falando, é ele que define eleição. Exatamente. Por isso que eu digo que essa eleição ela é muito simbólica, assim, ela é muito relevante nesse momento da história, porque vai sair dessa eleição um eixo ideológico, político, né? Assim, um apoio específico. E esse resultado é que vai determinar a continuidade da política do governo e a viabilidade de um novo mandato, seja do Bolsonaro ou algum outro candidato que esteja alinhado com essas ideias, né? Ou não. Então, por essa razão que eu entendo que essa seja uma eleição determinante, assim, de extrema relevância. E acho que a economia acaba não avançando tanto quanto deveria, porque também tem essa expectativa de avaliar a partir dessa eleição. Então, supondo que nós tenhamos um apoio ao governo atual, certamente 2021 será um ano de muito mais prosperidade, queda do dólar, etc, etc. E se não, aí eu não sei como que o governo vai administrar vai digerir uma eventual derrota eleitoral, que existe essa possibilidade, embora eles achem que não existe. Sim, eleição é urna, né? Exatamente. Tá bom então, Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.